Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. Dúvidas e sugestões pode deixar abaixo nos comentários. Então, vamos à aula. Olá, gente. Na nossa aula de hoje vamos falar de polígonos. Então, para isso, consideremos as seguintes informações que temos. Observe o seguinte que temos aqui. Observe atentamente estas figuras. Vamos observar atentamente essas figuras que temos aqui. Essa figura, essa aqui, essa figura aqui e essa. Observe que temos o seguinte aqui. Estas figuras são formadas por linhas simples, aqui, são linhas que não apresentam cruzamentos, ou por linhas não simples, que apresentam um ou mais pontos de cruzamentos. Então, observe o seguinte, que essas três figuras aqui que temos, essas primeiras aqui, essa e essa, elas são formadas por linhas simples, ou seja, elas não apresentam aqui, cruzamentos. Aqui. Agora, observe essas duas últimas que temos aqui, essa e essa aqui. Elas são formadas por linhas não simples. Por quê? Porque aqui apresentam cruzamentos. Observe que essa figura apresenta esse ponto aqui de cruzamento e essa figura aqui apresenta esse ponto aqui de cruzamento, certo? Então, as figuras estão totalmente contidas em um único plano. Então, essas figuras aqui estão contidas aqui em um único plano, certo? Por isso, estas figuras são chamadas linhas planas. Então, essas figuras aqui, são chamadas linhas planas. Então, prosseguindo, vamos partir agora para a ideia de identificar polígonos. Então, vamos pensar agora no seguinte. A linha plana, simples, fechada, limita uma região do plano, que é a região interna à linha. Essa região está representada pela parte colorida em cada figura. Então, observe que aqui, estamos identificando a região interna aqui. Fizemos aqui toda colorida, essa região interna aqui. Aqui, a região interna, aqui, aqui e aqui. Agora vamos pensar o seguinte agora. Dentre estas figuras que temos aqui, essas quatro figuras que temos aqui, as que são limitadas por linhas fechadas, simples, formadas apenas por segmentos de reta, são denominadas polígonos. Então, observe essas quatro figuras aqui. As que são polígonos vão ser justamente essa aqui e essa. Observe, até que fizemos elas novamente. Observe que essas figuras são limitadas. Aqui, vamos até sublinhar aqui. São limitadas por linhas aqui fechadas, simples, formada apenas por segmentos de reta. Observe que nessa figura aqui, temos um segmento aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Aqui temos um segmento. E aqui, nessa figura aqui, temos três segmentos aqui, São esse segmento aqui, esse e esse segmento aqui. Então, observe o seguinte, que essas duas figuras aqui, elas vão ser polígonos. Observe que polígono é a reunião de uma linha fechada, simples, formada apenas por segmentos de reta, com sua região interna. Então, observe que aqui temos aqui um polígono e aqui temos um polígono. Então, prosseguindo, temos aqui exemplos de polígonos. Então, observe que esse primeiro exemplo aqui é um polígono, esse segundo exemplo aqui é um polígono, esse terceiro exemplo aqui é um polígono e esse quarto exemplo aqui é um polígono. Então, observe que agora partiremos para a ideia de polígonos convexos. Então, observe o seguinte, que polígonos são convexos quando qualquer segmento de reta que possui extremidades em seu interior está totalmente contido no polígono. Então, observe o seguinte, que aqui temos exemplos. Observe que aqui temos dois exemplos de polígonos convexos. Observe que qualquer segmento de reta aqui, que possui as extremidades no interior do polígono, aqui,
esse segmento está totalmente contido no polígono. Então, observe que esse segmento aqui, que possui extremidades aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto aqui, ó, observe que o segmento está totalmente contido no polígono. E observe esse segundo exemplo que temos aqui, ó. Se pegarmos aqui, ó, esse segmento de reta que possui extremidades aqui nesse ponto e aqui, ó, nesse ponto aqui, observe que as extremidades estão no interior aqui, ó, do polígono. Então, esse segmento aqui, ó, está totalmente contido no polígono. Então, aqui eu tenho um exemplo de polígono convexo e aqui um exemplo de polígono convexo. Agora, ó, veremos aqui dois exemplos aqui, ó, de polígonos não convexos. Observe o seguinte, que se traçarmos aqui, ó, esse segmento aqui, ó, que possui extremidades aqui, ó, nesse ponto e nesse, observe que esse segmento aqui, ó, não está totalmente contido no polígono. Observe que ele passa aqui, ó, por fora aqui. Então, observe que as extremidades estão, ó, no interior do polígono, mas o segmento aqui, ó, observe que as extremidades aqui, ó, que são esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, ó, as extremidades estão no interior do polígono, mas observe que o segmento não está totalmente contido no polígono. Observe que ele passa aqui, ó, por fora. Então, observe que esse polígono que temos aqui é um polígono não convexo. E observe esse segundo exemplo aqui, ó, desse polígono aqui, ó. Observe que se traçarmos esse segmento que possui extremidades aqui, ó, nesse ponto e nesse ponto aqui, ó, observe que as extremidades estão no interior do polígono. Mas observe que o segmento ele não está aqui, ó, totalmente contido no polígono. Porque, ó, observe que ele passa aqui, ó, por fora. Então, observe que esses dois exemplos aqui, ó, são exemplos de polígonos não convexos. Então, vamos voltar aqui até novamente na definição. Observe que polígonos são convexos quando qualquer segmento de reta que possui extremidades em seu interior está totalmente contido no polígono. Então, aqui, ó, eu tenho dois exemplos de polígonos convexos, aqui, ó, que é esse e esse aqui, ó. E aqui, ó, eu tenho dois exemplos aqui, ó, de polígonos não convexos. Então, partiremos agora para a ideia de polígonos regulares. Então, observe o seguinte que temos aqui, ó. Um polígono se diz regular quando todos os lados têm a mesma medida e todos os seus ângulos internos são congruentes, ou seja, que possuem medidas iguais. Então, observe o seguinte, que aqui, ó, temos dois exemplos aqui, ó, de polígonos regulares. Observe esse primeiro exemplo que temos aqui, ó. Esse aqui vai ser um polígono de 3 lados, que tem o nome específico de triângulo. Agora, observe o seguinte, que os 3 lados aqui dele, ó, nesse polígono aqui, ó, que eu vou indicar até com um risquinho aqui, ó. Esse lado aqui, ó, possui a mesma medida que esse, que possui a mesma medida que esse. Então, observe que nesse polígono aqui, ó, que ele vai ser chamado de triângulo, por quê? Porque tem 3 lados aqui. Observe que os 3 lados aqui, ó, possuem a mesma medida, ou seja, os 3 lados têm medidas iguais. Então, usamos até esse risquinho aqui para indicar. Esse lado tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse. Então, observe que os 3 lados têm medidas iguais. E observe que os 3 ângulos internos aqui, ó, possuem também, ó, medidas iguais. Então, observe que esse polígono aqui, que é um polígono de 3 lados, que tem o nome de triângulo, esse polígono aqui, quando ele possui os 3 lados aqui, ó, com a mesma medida e os 3 ângulos internos aqui, ó, podemos até usar 2 risquinhos aqui, ó, para indicar, ó, que esses 3 ângulos internos têm a mesma medida. Então, esse polígono aqui, nessas condições, ele é um polígono regular. E observe que esse polígono aqui tem o nome específico de triângulo equilátero. Ou seja, é um polígono aqui de 3 lados que tem os 3 lados aqui, ó, com a mesma medida e os 3 ângulos internos congruentes, ou seja, que possuem a mesma medida. Então, esse polígono regular aqui tem o nome específico de triângulo equilátero. Agora, observe esse segundo exemplo que temos aqui, ó. Esse polígono aqui é um polígono de 4 lados. Então, um polígono de 4 lados recebe o nome de quadrilátero. Então, observe que esse polígono aqui que eu tenho, esse quadrilátero aqui, observe que os 4 lados aqui, ó, que vamos usar, ó, 2 risquinhos aqui, ó, para dizer que esses 4 lados aqui, ó, possuem medidas iguais. Então, os 4 lados aqui, ó, têm a mesma medida.
E observe que os 4 ângulos internos aqui são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Então, nessas condições aqui, esse quadrilátero aqui, ele vai ser um polígono regular. E ele vai receber o nome específico de quadrado. Ou seja, é um polígono aqui que possui os 4 lados aqui com a mesma medida e os 4 ângulos internos aqui são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, observe que esse aqui é um polígono regular e esse aqui também é um polígono regular. Esse aqui vai receber o nome específico de triângulo equilátero e esse quadrilátero aqui vai receber o nome específico de quadrado, certo? E assim finalizamos nossa aula.